Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Esse vídeo é sobre falsos profetas e profetas verdadeiros. Eu estou aqui gravando em cima do monte do Jockey, em São Gonçalo. Se você ficar escutando barulho de carro, moto, pessoas gritando, é porque eu estou aqui no monte. Depois desse culto que eu fiz e gravei, eu espero que você se deleite e que você aprenda mais um pouco da Bíblia e sobre as questões do que você pode ou não pode fazer, tá bom? Eu peço que você agora se inscreva no canal, compartilha, dê um like, faça menções, tá bom? Vamos ao vídeo? Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, 16 de junho de 2025, às 11 horas e 23 minutos desta manhã, hoje, uma segunda-feira abençoada, com um sol maravilhoso, estou eu aqui de novo no monte. Aqui tá o sol. E sei lá, não sei quantos graus tem até onde está Israel ali, ó. Naquela última casa ali no monte. São 11 horas e 23 minutos, o sol tá aqui. E o sol, ele vai acabar lá onde tá aquela fumaça lá, ó. Tá vendo a fumaça? Ali, onde tá aquela fumaça ali. Ontem, eu estive aqui no monte e por eu parar ali embaixo para ajudar a mulher, que ela veio conversar comigo sobre alguns fatos que aconteceram na vida dela, que eu tinha falado uma revelação para ela, eu fiquei mais ou menos meia hora conversando com ela. E por isso ficou muito escuro para ler. Então hoje, aqui na Pedra Santa, no altarzinho, eu trouxe meu chá, né? Aquela vasilha ali são 3 litros de chá, se não me engano. E a Bíblia com o tripé. Eu vou fazer uma oração pública aqui. E depois eu já volto para falar sobre o que eu estava falando ontem, tá? Vai ser algo repetido de ontem. E vou falar todos os versículos e tentar explicar alguma coisa, tá? Só lembrando que não é estudo bíblico, é culto, tá bom? Vamos lá. Amado Pai, santo é o teu nome, maravilhoso tu és, grandioso, perfeito, magnífico, dono de tudo, santo, onipotente, onisciente, maravilhoso. Tu és aquele, tu és o é. Tu é. Como tu falaste, eu sou eu o sou. Então eu te peço, Pai, santo, 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 santo é o teu nome. Yahushua, Yahushua. Não importa como que os hebraicos te chamam. O que importa, Pai, é eu estar aqui em obediência à tua palavra. É eu estar aqui pela minha família. É eu estar aqui por cada homem e mulher que escuta a minha voz e me acompanha nesses vídeos. É eu estar aqui, Pai, pedindo a sua santificação, pedindo a sua unção, pedindo o teu espírito sobre mim, o teu azeite, o teu óleo. Então eu peço aqui agora, Pai, não só na minha vida, mas na vida de todos que estão escutando minha voz, de todos que estão vendo esse vídeo. Entra com esse poder, faça esse milagre, faça a tua vontade em nossas vidas. Libera, Pai, libera essa bênção, Pai, libera essa cura, libera essa porta de emprego aberto, Pai, libera, Pai, tira essa pessoa do hospital, Pai, tira, Pai, essa pessoa do hospital. Esse homem, essa mulher agora está orando. Esse homem, essa mulher, nesse exato momento, nesse dia, 16 de junho de 2025, agora às 11h25 da manhã, esse homem, essa mulher agora está orando, clamando, pedindo.
por esse homem, por essa mulher, esse pai, essa mãe, esse filho, esse neto, filha, neta, que está no hospital, que está agora entregue às drogas, que está agora sendo marionete de Satanás. Entra agora, Pai, entra agora com poder, arranca essa pessoa dessa lama, cura essa pessoa dessa doença, liberta essas pessoas das drogas, Pai. Abre porta de emprego para esse necessitado, para essa necessitada. Faça um milagre acontecer, Pai. Faça, Pai. Faça, Pai. Eu estou aqui agora olhando em direção ao teu santo templo lá em Israel. Então eu te peço, Pai, faça, Pai. Faça esse milagre na vida dessa pessoa, começando pela minha, pela vida dos meus filhos, pela vida das minhas filhas, pela vida dos meus netos, pela vida das minhas netas, Pai. Entra, Pai, com teu poder, porque tu és santo, tu és maravilhoso, tu és o que é. Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Grandioso, milagroso, é o dono de tudo, é o poderoso. Sem tu nada somos, sem tu nada temos. Arrebenta esses grilhões de Satanás, Pai. Arrebenta esses laços. Arrebenta essas correntes. Destranca esses ferrolhos de porta. Arrebenta essa porta. Arrebenta essa janela. Faça, Pai. Faça, Pai. Começando pela minha vida. Começando pela vida dos meus filhos, filhas, netos e netos. Se estendendo a cada homem, cada mulher que está escutando minha voz, Pai. Entra com essa providência, Pai. Entra. Cura. Liberta. Arranca da maldição. É o que eu te peço através de Salvador, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Obrigado, Pai. Assim seja. Muito obrigado. Gente, eu sei que muitas das vezes o vídeo pode ser longo, eu começo com uma história longa, mas se eu não botar você dentro de um enredo, se eu não fazer você entender o que é o assunto, você vai ficar perdido, perdida, você vai ficar desorientado. Então, essa oração foi para libertação, essa oração foi para quebra, porque são meio-dia quase. É oração de quebra de demanda, é oração de quebra de feitiço, é oração de quebra. Todo trabalho feito em cemitério, todo trabalho feito em encruzilhada, todo trabalho feito dentro de bicho morto, todo trabalho feito dentro de cova, de defunto, todo trabalho feito em encruzilhada, na mata, na pedreira, na cachoeira, nos rios, na lama, na praia. Está sendo desfeito agora, está sendo quebrado. E para você que ainda não entende dessas coisas e acredita que é só uma má fase, eu falo para você, começa agora a purificar sua casa, começa agora a purificar sua vida, começa, se sua parede está suja, arranja um tempo para limpar essa parede, se sua casa está suja, está sempre tudo bagunçado, quebrado, arranja um tempo para limpar e para consertar o que está quebrado, mas você tem que começar por algum lugar. A maldição começa naquilo que você enxerga, para depois você entender o que não enxerga. Se você não consegue entender o que enxerga, como é que você não vai entender? Como é que você vai entender o que você não enxerga? Quebra essa maldição na sua vida por aquilo que você consegue enxergar, por aquilo que você está vendo. Se você começar a quebrar essa maldição na sua vida por aquilo que você está vendo, você vai conseguir quebrar a maldição na sua vida por aquilo que você não vê. Uma casa toda quebrada, uma casa toda suja, uma família desorganizada, nada no lugar, trabalho que não rende, dinheiro que não vem. Isso são coisas que você vê, então conserta isso. Você consertando isso, Satanás não vai ter poder sobre sua vida. Porque o que você consegue consertar no que vê, no que apalpa, você consegue consertar naquilo que você não vê. Uma coisa está ligada à outra. A nossa vida espiritual está ligada à nossa material. E a nossa vida material está ligada à nossa espiritual. Por isso que a Bíblia fala que as coisas que você está ligado na terra são as mesmas que você vai estar ligado no céu. Ligado no céu. Então é isso. É isso. Repetindo. É isso que você tem que entender.
Não adianta você entrar em jejum, não adianta você entrar em oração, não adianta você ir para a igreja, não adianta você voltar da igreja, não adianta você doar tudo que tu tem na tua vida para o pobre, para o necessitado, se você não consegue entender que para você consertar a sua vida espiritual, você tem que começar a consertar a sua vida material. Se você mora numa casa toda quebrada, se você mora numa casa toda suja, se você mora numa casa que tudo está quebrado, você tem que primeiro consertar toda a tua casa. Se você chega no trabalho, seu trabalho não rende porque você não consegue aprender, você não consegue ser um bom empregado, se você não consegue ser um bom servo, você tem que melhorar no trabalho. Como é que você vai ser abençoado se você não sabe se abençoar? Como é que você vai ser abençoado se você não tem uma rotina positiva na sua vida? Só podemos melhorar naquilo que somos capacitados, naquilo que somos capacitados para melhorar. Se você não é capacitado, como é que você vai melhorar? Como é que você vai assinar seu nome se você não sabe ler e escrever? Como é que você vai assinar seu nome se você é cego? Como é que você vai assinar seu nome se você não entende o que é uma letra A, uma letra B, uma letra C e assim adiante? Então, antes de você assinar seu nome, você tem que aprender a ler e a escrever. Antes de você assinar seu nome, você tem que ser o quê? Uma pessoa que enxerga. Porque tudo é capacidade. Tudo é capacidade. Se você não é capaz, é porque falta algo. Então você tem que aprender a aprender. E é isso que eu deixo como mensagem. Agora eu vou desligar, vou fazer as minhas obrigações aqui particular e depois eu volto pro culto. Santo, santo, santo é o Senhor. Vamos lá. Senhor é nome pagão, tá? Falei sem querer aqui, gente. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Como eu prometi ali em cima do monte, que eu tô aqui embaixo da árvore, porque já é meio-dia. Já é não, ó. Já é. Desculpa. Já são 12 horas, isso é meio-dia. Já fiz as minhas obrigações aqui de quebra de demanda, de feitiço. E agora eu vou continuar o que eu estava falando ontem. Porque ontem eu vim para o monte para fazer uma oração no horário das 18 horas. E acabou ficando muito escuro. E não deu para eu pregar o que era para pregar. Então, hoje, eu vou começar nesse horário. Deixa eu ver que horas tem, que eu estou sem meu relógio hoje. 12 horas em ponto. 12 horas em ponto. Então vamos orar? Amado Pai, santo é o teu nome. Misericordioso tu és. Tu, Pai, eu peço que através de Salvador permita que eu venha hoje falar sobre os falsos profetas e os profetas que são verdadeiros. Peço a Ti, Pai, que preenche-me com Teu Espírito Santo. Peço a Ti, Pai, que entre agora e que eu não seja mais eu. E que minha boca não seja mais a minha boca. Que tudo que venha falar venha da Tua parte, que seja Tu mesmo falando. Peço-te, Pai, por cada homem, por cada mulher que está me vendo, e que neste momento, Pai, esse feitiço, essa amarra, esse problema dentro da casa, esse problema com os filhos, esse problema com os netos, esse problema com o chefe no trabalho, esse problema que está acontecendo por causa de fofoca, este problema, Pai, seja aniquilado, seja destruído. Põe anjos agora, Pai, acampando ao meu redor, e põe anjos agora, Pai, acampando ao redor dessa pessoa que está escutando minha voz. É o que eu te peço através de Salvador. Muito obrigado, Pai. Assim seja. Então, gente, peça aí agora que o nosso Pai Celestial venha perdoar os pecados que você tenha cometido, porque o pecado não é teu. Então, na oração, não fale os meus pecados. O pecado não é teu. O pecado é de Satanás, não é teu.
Então, peça perdão pelos pecados que você cometeu. Peça que venha perdoar esses pecados e que também venha perdoar os pecados que você cometeu contra o teu próximo. Você orando e pedindo a unção do Espírito e entendimento para que não venha mais errar, você vai estar a meio passo já a caminho da salvação. Tá bom? Deixa eu tirar a blusa aqui, gente. Deixa eu tirar a blusa aqui. Então, o que acontece? Então, gente, o que acontece? Eu vou continuar a pregação de ontem, porque ontem eu deixei muitas lacunas abertas por uma falta de entendimento maior. Ontem eu ajudei muito menos do que eu poderia ajudar. Então, vamos lá. Se você está escutando vozes, é porque da onde eu estou para onde tem um grupo de mulheres, é mais ou menos uns 10 metros, 15. Então, elas estão gritando bem alto. E eu estou falando baixo aqui para justamente não incomodar elas, tá? Eu estou aqui a 2 passos aqui, mais ou menos 1,5 m a 2 do celular. E se eu chegar mais um passo atrás, que vai ficar mais ou menos uns 3 metros, eu vou ter que gritar muito. E se eu gritar muito, vai atrapalhar elas lá, tá? Então eu vou falar baixo. E eu vou tentar explicar o que eu quis falar ontem. Por quê? Porque ontem eu estava tentando explicar o seguinte. Ontem estava tentando explicar o seguinte. Que existem 2 tipos de pessoas. Existem as pessoas corretas e as pessoas incorretas. O Salmo 1. Vamos lá em Salmo 1. O Salmo 1 fala assim, ó. Não existe só o Salmo 1, existe outras partes da Bíblia que falam basicamente a mesma coisa. Mas eu já falo o Salmo 1 que é mais fácil de achar. Então vamos lá. Salmo 1. E fala assim, ó. Bem-aventurados ou bem-aventuradas o varão ou a varoa, o homem ou a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isto é, quem é esse ímpio? Quem é esse escarnecedor? Quem é? Quem é? Quem é esse pecador? Porque quando você fala assim, quem é? Ou quem são? Aí você tem que prestar atenção numa coisa simples. Não é quem é ou quem são. É o que eu sou. Porque ontem, quando eu estava conversando com uma menina ali embaixo, o que eu falei para ela? Que ela me revelou um sonho que ela teve. O que eu falei para ela? Menina, antes de você acreditar, isso aqui é meu chazinho, tá? Ó. Menina, antes de você acreditar que alguém está fazendo mal contra você, você já parou para entender o sonho que você teve?
Eu não me apresento como pastor. As pessoas têm mania de chamar de pastor, eu fico só olhando. Eu não sou, eu nunca falei que eu sou pastor, eu não sou nada, eu sou uma pessoa normal de carne e osso. Mas as pessoas querem botar título, então deixa pôr. Posso fazer o quê, né? Mas aí, ela, pastor, eu não entendi o sonho. Eu falei, tu não entendeu o sonho? Não, não entendi o sonho. Eu falei, você sonhou que abraçou alguém, foi? Eu falei, até onde eu entendi, foi você que abraçou no sonho. Ela, é. Eu falei, foi você, não foi a pessoa. É, você tinha no sonho consciência quem era a pessoa. Tinha. Então quem é que está procurando o laço? Quem é que está procurando aquela pessoa que vai te dar uma facada nas costas? Ela, ih, é mesmo. Falei, então é você, filha. É você que tá procurando o laço. É você que tá procurando o buraco. É você que tá procurando a morte. É você que tá procurando a doença. É você que tá procurando a fofoca. É você que tá fazendo tudo de ruim para sua própria vida. Ela, caramba, e não é que o sonho fala isso mesmo? Ó, oh, desceu do céu. Falei, desceu do céu, minha amada. Desceu do céu. Isso aí, desceu do céu. Desceu do céu, como desceu do céu? Aí, o que acontece? Para você entender. Eu fui profeta ontem? Não. Eu fui um adivinhador de sonhos? Fui. Porque a Bíblia fala dos adivinhadores de sonhos. A Bíblia fala. Quer ver? Daniel capítulo 2. Que isso, irmão? Você tá falando que você é adivinhador de sonhos? É, ué. É. É. Ficar assim de lado que tá ventando muito. Eu tenho que achar aqui, tem que lembrar o versículo, né, gente? Eu sei que o versículo 36 de Daniel 2 começa a revelação do sonho. Mas calma aí, só um minutinho. Aqui, ó. Daniel 2, versículo 10. Daniel 2, versículo 10. Vamos lá. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor, ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Isto é, a pessoa que revela sonhos, a pessoa que revela sonhos está na categoria de pessoas que não são profetas. Pessoas que revelam sonhos está na categoria de espiritualidade, de magos, de coisas que a religião evangélica abomina. E eu fiquei assim olhando, falei, tá bom, do céu. Porque realmente, se hoje eu estou aqui no monte, é porque é do céu. É do céu. Só que você tem que entender o que é profeta e o que não é profeta. Você tem que entender o que é sério e o que não é sério. Revelação vem do alto, vem. Mas o que as pessoas estão esquecendo, que nem tudo que tu sonha vem da parte do Pai Celestial. E nem tudo que se é revelado para você é da parte do Pai Celestial.
Todas as vezes que eu vejo algo escrito, todas as vezes que eu vejo algo escrito na Bíblia que o profeta falou, eles profetizaram morte ou vida. Eu nunca vi nenhum profeta na Bíblia profetizar se você vai ter porta de emprego aberto, se você vai ter carro novo aberto, se você vai ter marido novo, esposa nova. Porque quem profetiza isso, quem faz essas coisas, é curandeiro, é feiticeiro, é mago, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Porque o profeta, ele libera a palavra de cura e você fica curado naquele momento, ou ele libera a palavra de morte e você morre naquele momento. Agora, ficar numa de eu vou em tal lugar, porque lá naquele lugar a pessoa é usada e vai falar para mim que eu vou ter carro novo, isso é coisa de feitiçaria. Isso é coisa de pessoas que servem a Satanás. Profeta, ele vai olhar para você e vai decretar e o negócio vai acontecer. Profeta, ele olha para você e fala, ó, eis que eu falo. Não faz isso não, senão tu morre. E se tu fizer, tu vai se quebrar todo. Não, ó, pode fazer que você vai se dar bem. Tu vai fazer e vai se dar bem. Agora, esse negócio que eis que eu vejo que você vai ter um carro. Eis que eu vejo que tu vai ganhar na Mega Sena. Eis que eu vejo que... Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. As igrejas evangélicas, católicas, muçulmanas, ou qualquer uma que use desses artifícios, 99% destes pastores, que não são pastores, vai em centro de macumba. Por quê? Porque o meu tio, que já faleceu, tem 1 ou 2 anos que ele faleceu, ele era dono de centro de feitiço, e lá ele falava, sabe aquela igreja ali? Sabe aquela igreja ali? Sabe aquela igreja ali? Tanto a mulher quanto o cara que fala que é pastor, que é dono do CNPJ, vem no meu centro pedir conselho ao demônio A, B e C. Aí eu olhava para ele e falava assim, tio, é uma pena você falar isso para mim, porque eu sendo seu sobrinho e ter vivido uma vida inteira no meio dessa família, todo mundo bruxo, todo mundo feiticeiro, e tanto eu quanto a minha irmã dar as costas a isso e vivermos em Cristo, e você sabe que nunca te procuramos para fazer nada, pode perguntar a tua mulher, pode perguntar aos teus filhos, pode perguntar a quem você quiser, se algum dia eles já me viram aqui dentro pedindo algum favor a algum demônio depois que eu me converti. Isso já vai para 30 anos. Aí ele ficou calado. Por quê? Porque ele sabe, o diabo sabe como te enfeitiçar, o diabo sabe como te aprisionar, o diabo sabe como te manter louco, como te manter louca, acreditando, fazendo você acreditar que há santidade nas coisas que você faz. Eu vou falar sobre falso profeta, o que a Bíblia determina, o que a Bíblia determina, o que eu tenho que fazer com falso profeta. Eu vou ler aqui. Jeremias 28, Deuteronômio 18, 1 Reis 13. É o que eu vou ler. Por quê? Porque dentro de, sei lá, mais de 500 versículos, que eu não tenho o número aqui de cabeça, mas é bastante versículos que tem na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, falando sobre falsos profetas, a ponto, eu acho que é Eliseu, né? Foi Eliseu ou foi Elias? Agora fugiu da cabeça. Dos garotos falarem da careca dele, ele mandar uma praga para os garotos e um urso vir despedaçar
um bando de crianças ou adolescentes, sei lá, que a Bíblia não relata mais ou menos a idade deles, mas ali parece que era assim, entre 9 e 12, 13 anos, e pela quantidade, poderia ter 20 ou até mais de 20, e o urso matou todos eles. Então, o que acontece? O que eu vejo nessa passagem? Eu lembrando o livro, eu vou ler ali se é Elias ou Eliseu, mas eu acho que é Elias. Fugiu agora da cabeça de quem foi o profeta. Ali, Satanás usou aquelas crianças para fazer aquilo com uma pessoa mais velha, essa falta de respeito, para que Satanás tivesse autoridade sobre aquelas crianças, porque, com toda certeza, ali devia ter crianças de pai e mães orando por elas. Ali devia ter crianças, filhas de anciões. Ali devia ter crianças prometidas ao nosso Pai Celestial, que Satanás enfeitiçou elas para que elas fizessem algo, para que ele tivesse autoridade e poder de aplicar a morte naquelas crianças. Porque é assim, por mais que você não entenda, muitas das vezes a discussão que você está tendo com seu vizinho é a autoridade que Satanás precisa ter para que você venha morrer, não só espiritualmente, mas morrer mesmo. Ir para o caixão, ir para baixo da terra. Porque muitas das vezes nós erramos, não é porque somos pecadores. Nós erramos porque nós não entendemos de fechar a boca e fugir. Eu estava falando com uma pessoa aqui em cima do monte que eu aprendi a ser covarde. Que antigamente eu achava que eu podia. Depois que eu vi que eu não podia, eu comecei a ser covarde. Porque é melhor eu fugir da aparência do mal do que eu ser corajoso, ficar naquele meio da aparência do mal e cair. Depois que cai, o que adianta da valentia? Fala para mim. Depois que você cai, o que adiantou a sua valentia? O verdadeiro profeta, ele fala e acontece. O verdadeiro profeta, ele não vai ficar gastando saliva para te explicar coisas que não têm importância naquele momento. Por quê? Porque o verdadeiro profeta, ele está ligado com as coisas celestiais. O verdadeiro profeta, ele está ligado que primeiro ele tem que observar a vida dele para depois querer consertar a vida do outro. O verdadeiro profeta, ele não vai bater na sua porta se assim o Espírito Santo não mandar. O verdadeiro profeta, antes dele fazer qualquer coisa para você, ele vai mandar o Espírito Santo na frente para que o Espírito Santo te prepare para quando ele chegar naquele local, já está tudo resolvido. Porque se você é um feiticeiro, se você é uma feiticeira, o Espírito Santo já vai na frente para que todos esses demônios corram, para quando ele chegar aí, ele só liberar a palavra de bênção ou maldição e as coisas se cumprirem. O verdadeiro profeta é aquele que não vai estar desocupado, porque ele sempre vai estar trabalhando em prol do nosso Pai Celestial. O verdadeiro profeta é aquele que vai olhar para você e o sentimento dele vai ser um só. É o sentimento de olhar e falar assim, ó, o que eu posso fazer por você? Deixa eu ver se o Pai Celestial deixa. Ó, não deixou não, vai embora. Ó, deixou, vem cá, tá liberada aqui a palavra de bênção. Vai. Vai que tu e tua casa tá curado. Vai que tu e tua casa tá abençoado. Vai que tu e tua casa tá resolvido esse problema. Porque o verdadeiro profeta faz isso. O verdadeiro profeta faz isso.
O verdadeiro profeta faz isso. Agora, o que o falso profeta faz? O falso profeta, ele vai chegar para você, ele sempre vai te dar um elogio, ele sempre vai te dar um porquê, um para quê. Porque se você não fizer o que ele está falando, você está em pecado. Se você não fizer o que ele está falando, você é de Satanás. Se você não fizer o que você está escutando falar ou não falar, você é maluco, você é comunista, você vota no 9 dedos. Que o falso profeta, ele sempre vai querer, através da conversa, através de um alongamento, através de uma situação, fazer você crer nele ou nela. O falso profeta sempre vai ficar falando, gesticulando, contando história, mostrando versículo, mostrando capítulo, e falando. E sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada. O máximo que você pode ter é uma baita de uma história que, se você gravar, dá para escrever um livro. Isso se a história tiver continuidade, porque dependendo da pessoa, do nada o assunto muda, do nada o que estava indo para o sul vai para o oeste, o que estava indo para o oeste vai para o norte, o que estava indo para o norte volta para o sul, e assim vai. Não tem ligação no que fala. Mas, no ato do convencimento, aquilo que fala muito é aquele que fica calado escutando, o que fala ganha quem fica calado. Porque o falso profeta, ele fala e não se cumpre. O falso profeta, ele fala e ele mesmo não faz. O falso profeta, ele é aquele que está sempre desocupado, querendo inventar uma história para um ganho próprio. O falso profeta é aquele que vai usar, através das entidades, uma magia para engano. O falso profeta é aquele que ele sempre vai deixar uma beirada, uma porta, uma janela aberta para quando você olhar e falar assim, a vida dele não está legal. Ele sempre vai mostrar para você que é viciado em droga, a casa dele vai estar sempre toda quebrada, a família toda destruída. O emprego, se tu chegar lá, só vão falar mal dele. Tu vai ver ele conversando com as pessoas, ele vai parecer mais um malandro de rua, um cara de boca de fumo, que não demonstra respeito, quer ser igual aos do mundo. Então, o falso profeta, quando você olhar, você vai ver que ele não expressa a verdade. Ele não, ou ela, né? Porque quando eu falo ele, também é levado a mulher, tá bom, gente? Não expressa a verdade. Só quer falar. Então, quando eu li lá em Salmos 1 sobre o que se deve fazer para não ser enganado, isso é, se mantenha longe dos escarnecedores, se mantenha longe dos pecadores, se mantenha longe dos ímpios, que é isso que está lá em Salmos 1. Agora, no mesmo Salmos 1, ele também mostra o que devemos fazer para ser abençoado. Vamos lá em Salmos 1? E está falando assim em Salmos 1. Versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto
na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará. O verdadeiro profeta, ele não precisa ter carro, casa, apartamento, empresas ou qualquer outra coisa para mostrar para você que ele é um falso, desculpa, verdadeiro, desculpa. O verdadeiro profeta, ele não precisa ter nada disso que eu acabei de falar. Mas ele tem que ser próspero. Próspero naquilo que fala, próspero naquilo que faz. Se ele fala para você que vai acontecer, não vai levar 10 anos para acontecer não, meu amado. Se ele falar que vai acontecer, é de um dia para o outro. Porque macumba que é assim. Macumba tu fala que o demônio fala que vai acontecer, você tem que pagar o tributo ao demônio e esperar. E muitas vezes não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque ele fala que vai acontecer. Mas ele fala que você vai ter que trabalhar em dobro, em triplo. Vai ter que se humilhar um montão de gente aí para conseguir o que você quer? Não. Ele não fala isso. Ele só fala que você vai conseguir. Se você se sujeitar a fazer o que tem que ser feito, você consegue. Agora, o profeta verdadeiro, se ele fala para você que vai cair dinheiro do céu, vai cair dinheiro do céu. De hoje para amanhã vai cair dinheiro do céu. Que as coisas celestiais não são brincadeiras. Aquilo que o nosso Pai Celestial verdadeiramente te protege, te promete, ele cumpre. Ele não é mentiroso. Ele é mentiroso? Não é mentiroso. Então vamos lá em Jeremias 28. Eis que eu te digo. Ezequiel 28, vamos? Ezequiel 28 fala assim, ó, sobre falso profeta. O que deve ser feito quando você encontrar um falso profeta? Isso é literal, gente. Isso é literal. Não é obrigado a fazer, mas se você fizer, não está errando em nada, não está pecando em nada. Ó, Jeremias 28, versículo 15 ao 17. Vamos ler? E está escrito assim, Ezequiel 28, versículo 15 em diante. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte do Criador, e te farei perecer. Ó querubim, protetor entre pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Esse é o sentido do falso profeta. Aquele que, pelo mau comércio, aquele que se multiplicou a violência, aquele que, por não respeitar a lei e a autoridade, foi lançado fora. E para continuar, para você entender o que tem que ser feito contra profeta falso, Deuteronômio, capítulo 18, porque tudo aqui é um enredo, é uma ligação de chave. Vamos lá.
Deuteronômio 18. E o Pai Celestial fala assim, ó. Deuteronômio capítulo 18, versículo 19 em diante. E o Pai Celestial fala assim: eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo que lhe ordenar. Isso é o verdadeiro profeta. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, agora o falso profeta, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecemos a palavra que o Criador não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Criador, a tal palavra, se não cumprir nem suceder, assim esta é palavra que o Criador não falou com soberba. E falou a tal profeta: não tenhas temor dele. Você entendeu ou não? Você entendeu ou não? Para terminar, para terminar. Para terminar. 1 Reis, capítulo 13, sobre falso profeta. Versículo. A partir do versículo 13. 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 13 em diante. E fala assim: e o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. Isto é, o rei está todo errado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Criador, para confirmar a palavra que o Criador tinha dito pelo ministério de Aias, o Silonita, e Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança. No filho de Jessé, as tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Sobre ele reinou Roboão. Roboão, Roboão mesmo Roboão. É.
Gente, falso profeta existe em qualquer lugar. Na macumba, no catolicismo, no muçulmano, na evangélica, no monte, fora do monte. Profeta é todo aquele que fala que eis que eu vejo. Eis que eu vejo. Isso é mais ou menos correto do que você? Não sei. Porque se você não parar e prestar atenção sobre as armadilhas que Satanás faz para você, quem vai sofrer a consequência é você, não sou eu. Se você não para entender que na placa religiosa que você está indo, o que está acontecendo ali nada mais é do que um festival de satanismo, não importa se é igreja evangélica, não importa se é igreja católica, não importa se é maçonaria, não importa se é hinduísmo, não importa. Porque quando a igreja fala que está avivada, ela está avivada demais. E quando a igreja fala que não acredita nisso, está morta demais. Tu vai na Adventista, está morta. Tu vai na Assembleia de Deus, está muito viva. Tu vai na Neopentecostal, que são as placas Nova Vida, Batista, essas igrejas assim, Churchill, tá lá, meia boca, só psicologia. Então, quando não está morto, está muito vivo. E, na verdade, ali, ninguém está buscando salvação, porque ninguém está tendo palavra de salvação, ninguém está sendo orientado do que é pecar, o que se deve fazer para não pecar, o que é pecado. Porque palavra de salvação não está existindo. Está existindo regras religiosas, que você vai na igreja católica, a pessoa acha que aquele cara passando com um troço assim, olha para uma imagem, olha para outra imagem, regras religiosas. Aí tu vai na igreja tal, Deus e amor. Se você sentar de um lado, que é sua mulher, você está em pecado. Se você não ficar ali 2 horas orando, está em pecado. Se você vai na Adventista, se você vai na Batista, se você vai na Nova Vida, se você chega lá e fala assim, irmão, irmã, isso não é coisa de convertido. Está em pecado porque está julgando. Regras religiosas que faz as pessoas perder a salvação. Porque além de não existir profeta, eu vou botar o versículo aqui que agora eu perdi a cabeça. Se eu não me engano, está em Apocalipse, que fala assim, ó. A nação que não tem profeta se corrompe. Se eu não me engano, está escrito assim. Eu vou botar o versículo aqui. Eu lembrando, eu vou botar o versículo nesse vídeo. Então, o que acontece? Aonde você vai, por causa de regras religiosas, as pessoas estão perdendo a salvação. Porque se você não está dentro daquela regra religiosa, da placa A, B e C, porque cada placa tem uma regra. Se você não estiver dentro daquela regra, você está em pecado. E, na verdade, nenhuma delas está te levando à salvação, porque nenhuma delas te dá a palavra de salvação. Nenhuma delas te ensina o que é pecado. Nenhuma delas te ensina o que fazer para não pecar. Eu fui na CCB ontem, como eu falei para vocês, estou há mais ou menos um mês indo na CCB. Eu perguntei para o pastor, quando é que é o estudo bíblico de vocês? O cara na cara de pau olhou para mim e falou assim, aqui não tem estudo bíblico. Eu falei, o quê? Eu falei, não tem escola dominical, não tem escola sabatina, não tem estudo durante a semana. Como é que vocês fazem estudo aqui? Não temos estudo. Tudo que temos aqui dentro é o Espírito Santo. Eu olhei para a cara do cara. Eu olhei para as mulheres, falei... Aí eu pensei, como é que essas mulheres estão vestindo véu? Como é que elas estão suportando com esse tipo de roupa? Porque alguém está mentindo. Porque
véu é doutrina. Véu não é bíblico. Véu é doutrina. É doutrina israelita. Para alguém entender que tem que botar véu dentro de um templo, que está errado, verdadeiramente você nunca vai ver uma judia com véu dentro do templo. Mas para alguém botar véu dentro de um templo é porque ela foi doutrinada a fazer aquilo. Então estudo tem. Então alguém está mentindo. E eu pensei isso para mim, fiquei na minha, levantei e saí. Ainda me seguraram lá porque queriam me dar carona de qualquer maneira. Me deram carona. Obrigado, pai, porque eu deixei de andar quase 2 quilômetros. Muito obrigado, porque tu és santo, tu és maravilhoso. Não estou reclamando disso. Mas são regras religiosas, de placas religiosas, que você vê que há mentira no meio. Você vê que são pessoas que fazem coisas que não condiz com a Bíblia. O falso profeta, ele sempre vai fazer coisas que não condiz com a Bíblia. Eu não estou falando da pessoa ir para a praia, eu não estou falando da pessoa andar sem camisa, estou falando de homem, tá? Eu não estou falando da pessoa querer ver um jogo de futebol, porque isso vai dar pessoa, isso não é errado, isso não é pecado. Só que, como é que eu vou ficar vendo jogo de futebol no meio de cachaceiro se eu sou uma pessoa limpa? Se eu ligar a televisão e ver, é uma coisa. Eu ir para dentro de um botequim ver, é outra. Eu ir no estádio de futebol ver, é outra, porque isso não é lugar de pessoas convertidas. Isso é lugar de você ir para converter pessoas e não para você ser igual a essas pessoas. Porque crente convertido não perde tempo em frente à televisão vendo jogo. Mas vai que você está cansado, vai que você está um pouco querendo espairecer alguma coisa fora da religiosidade. Você liga lá a televisão, está passando o jogo do seu time. Eu não vejo problema nenhum de você ficar ali 10 minutinhos vendo aquele jogo. Somos seres humanos, somos pessoas normais, mas começar a se interessar por jogo, acreditando que é normal uma pessoa convertida ver jogo, isso tá esquisito. Como qualquer outra coisa. Outro final de semana eu tô indo pra praia. É para trabalhar? É para ganhar dinheiro? Não. Então tem alguma coisa esquisita. Tem alguma coisa esquisita. Ah, mas eu vou pra praia porque eu tenho que fazer exercício, correr no calçadão, porque eu tô engordando, tô com problema disso, problema daquilo. Legal, vai todo dia mesmo. Agora, todo final de semana, tu ir pra praia, curtir sol, ficar no meio do povão, sem camisa, de sunga, tem algo de errado. A mulher lá de biquíni mostrando o popozão, tem algo de errado. Primeiro que mulher, quando vai à praia, ela não vai de biquíni, ela vai com roupa. Mulher cristã que vai à praia, ela vai de roupa, porque ela vai à praia para se divertir, não é para se queimar e nem ser igual àquela mundana. Ela vai com roupa, fechando o corpo. O homem, quando vai para a praia, quando eu vou para a praia, eu uso essa roupa aqui, ó. Quando eu não tinha essa segunda pele, eu ia de camiseta. Aí eu comprei a segunda pele, agora eu vou de segunda pele. Eu tenho várias fotos de praia. Eu vou na praia direto. Mas eu vou numa segunda-feira, numa terça-feira. Não tem ninguém na praia. É dia que ninguém vai à praia. Então o que acontece? Isso são características de falso profeta. Agora vamos ver os verdadeiros. Deixa eu ver já quantos minutos tem aqui o vídeo. Ih, já vai para 50 minutos. Eu vou ler rapidinho, tá? Porque o próprio texto já fala sobre características do verdadeiro profeta. Então não vou precisar explicar muito, tá bom? Então vamos lá. Gente, estou bebendo esse chá, não é para me mostrar não. Estou bebendo esse chá porque eu estou passando por uns problemas. E se não fosse o chá aqui para me ajudar, porque o chá não é diurético não, tá? Esse chá aqui é para ajudar a combater a ansiedade, ajudar a combater certas coisas. Então, ajuda também a diminuir a barriga, a tirar fome. Então, assim, eu tô bebendo por causa disso, tá? Não é para me mostrar, não.
Ontem eu bebi isso aqui tudo e eu vou ver se eu consigo beber isso tudo aqui até 2 horas da tarde. Vamos lá em 1 Reis. Sobre verdadeiro profeta. Verdadeiro. 1 Reis 19. Vamos lá? 1 Reis, achou? Me deu um apagão aqui, eu fui lá para Samuel. Falei, mas Samuel é antes de Reis. Eu ainda fui lá para Samuel, passei por Ruth. Enfim. Desculpa aí, gente, mas tá doendo muito. Tô com muita dor. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19. Achou? 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1. E está escrito assim: E Acabe fez saber a Jazebel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mandara todos os profetas à espada. Então Jazabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outros tantos no deserto amanhã a esta hora, não puser sua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de 1 dia e meio, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Criador, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tomou e deitar-se. E o anjo e o anjo tornou segunda vez e tocou, disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força adequada daquela comida, caminhou 40 dias. Caminhou 40 dias. E 40 noites até Herobe, o monte do Criador. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Criador veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Criador, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, o teu conserto, que a letra é pequena, gente, por isso estou lendo errado. O teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada.
e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face. E eis que passava o Criador, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Criador. Porém, o Criador não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Criador não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Criador não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso para o Criador, o, o, o dono dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Criador lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco. Vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Gel, filho de Ninse, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Moelá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Gel, e o que escapar da espada de Gel, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda boca que não beijou Baal. Pai amado, misericórdia eu te peço, Pai. Arranca de mim essa dor, arranca de mim esse problema na coluna, arranca de mim, Pai, essa entidade que quer perturbar a minha vida, essa entidade que está pondo em mim esta dor, Pai. Esse local que foi feito feitiço, foi feito trabalho há um tempo atrás, Pai. Lança teu fogo aqui agora, purificando esse local. Porque aqui é o teu Monte Santo. Aqui é onde que teu Espírito vive, Pai. Então eu te peço, limpa agora, Pai, esse local. Põe anjos aqui agora. Lança teu azeite, lança teu fogo, lança teu Espírito, Pai. Limpa esse local. Arranca essa dor de mim. Tira esse mal de mim. Eu te peço através de Salvador, Pai amado. Santo é o teu nome. Gente, você viu a história aqui? Que ele deixa bem claro quanto zeloso ele é pelo Pai Celestial e o respeito que ele tem pelo Pai Celestial. O verdadeiro profeta, ele vai ter todos os cuidados do mundo com a própria vida, com o nosso Pai Celestial e com todos que estão ao redor. Se esse homem, se essa mulher não é assim, corra, saia de perto. Vamos lá em Mateus 23. Mateus 23. Desculpa se eu estou lendo mal, tá, gente? Mas eu tô com uma dor horrível, pegando as costas todas. Esses dias tinha um trabalho de feitiço aqui, que eu orei, subi. Quando eu desci, já não estava mais nada aqui. Alguém passou aqui e jogou lá para longe. Mateus 23, vamos lá? Versículo 37. E está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém,
Yahudim ou Yahudim, né? Yahudim, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digas bendito o que vem em nome do Pai Celestial. Meus filhos Mateus, Marta, Luiz, Fernando, Luiz Paulo, tem um nome aqui que eu não estou conseguindo ler. Guarde minha casa, minha família, sentimental, espiritual, também a vida de Robson. Toma frente, tira todo o mal. Meu casamento, a última palavra vem do Pai Celestial. Pai amado, encontrei esse pedido de oração aqui nessa árvore. E eu vou pedir, Pai, porque a pessoa que botou isso aqui na árvore, pelo jeito, ela tem manias de umbanda e candomblé. E eu te peço, Pai, abre a visão espiritual dessa pessoa e faça ela entender que basta ela crer, basta ela entender, basta ela saber que isto aqui só vai ter valor quando ela entender o poder que ela tem através das orações em ti. Então eu te peço, Pai, aplica a bênção sobre essa pessoa, que deve ser mulher, sobre o casamento dela, sobre os filhos, filhas, sobre o trabalho. É o que eu te peço através de Salvador, Pai. Amasso aqui agora esse papel e peço, abençoa, Pai. Abençoa essa pessoa. Você está prestando atenção que o verdadeiro profeta, aonde ele vai, ele é morto. Aonde ele vai, alguém levanta o calcanhar contra ele. Aonde ele vai, ele é obrigado a falar a verdade, não porque ele quer te ofender, mas sim porque ele teme muito mais ao Pai Celestial do que a própria morte. O verdadeiro profeta, ele não perde tempo com disse-me-disse, com ladainha. O verdadeiro profeta, ele está ali para te levar bênção ou desgraça. Porque o profeta, da mesma forma que ele te dá uma palavra de bênção, ele vai te dar uma palavra de morte. Profeta é profeta. Vamos no livro de Atos. Atos, capítulo 7, versículo 52. E fala assim aqui em Atos, capítulo 7, versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do Salvador, do qual vos agora fostes traídos, traidores e homicidas. Gente, tem coisas
que não adianta a gente ficar falando. Tem coisas que se você não despertar, tem coisas que se você não entender, tem coisas que se você não compreender, eu vou ficar aqui o ano todo falando a mesma coisa e você não vai escutar nada. E se eu perguntar alguma explicação, ó, me explica o que eu acabei de falar. Você vai desconversar porque você não vai ter nem escutado o que eu falei. Torne o evangelho interessante na sua vida fazendo a prática verdadeira. Porque enquanto você for uma mentiroso, uma mentirosa, um mentiroso e uma mentirosa, nada na sua vida vai poder progredir. Saia de cima do muro, seja literalmente quente ou literalmente gelado, mas não seja morno. O homem e a mulher morna, no meio dos quentes e no meio dos frios, só causa escândalo. Porque o morno, a morna, são pessoas de variação de caráter, que não têm persistência, que não têm exatidão naquilo que quer. Todo profeta verdadeiro, quando se levanta, ele é perseguido, e se ele não vigiar, ele morre. Todo profeta falso, quando se levanta, ele é glorificado e honrado. É assim toda a história da Bíblia. Vigia com esses homens, vigia com essas mulheres que gostam de aparecer com o microfone na mão. Não importa se ele tem nome de apóstolo, não importa se ele tem nome de bispo, não importa se ele tem nome de pastor, não importa se ele tem nome de missionário, não importa se ele tem nome de evangelista, não importa se ele tem nome de diácono, não importa se ele tem nome de presbítero, não importa se ele tem nome de qualquer outra coisa, de pai de santo, de padre, de ancião, não importa. Eu vejo um monte de gente falando assim, tem que dar honra a quem tem honra. E qual é a honra que eu tenho perante meu Pai Celestial para eu ter honra de alguma coisa? O homem e a mulher que acha que tem algum tipo de honra são loucos. Cristo se pôs abaixo do pior. Ele nunca pediu honra para si. Quem sou eu para achar que eu tenho que ter honra de alguma coisa? Vigia. 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 Sejam todos abençoados. Vou falar para você uma coisa. Dentro disso que eu preguei hoje, sobre isso que eu preguei hoje, vou falar para você. Tenha vigilância. E qual é a vigilância? É quando você começar a estudar a Bíblia, quando você começar a guardar os mandamentos, quando você começar a entender o que está errado. Tá bom? Seja abençoada, seja abençoado, claro. Seja um inscrito no canal, faça menções e, claro, compartilha, tá bom? Seja abençoado. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é. Santo é. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é. Santo é. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é. Santo é.